propósito é estabelecer, manter atualizado, identificar e realizar melhorias em um conjunto de processos da organização e padrões do ambiente de trabalho, usáveis e aplicáveis às necessidades de negócio da organização, né? Também é propósito desse processo a definição das estratégias para a garantia da qualidade, gerência de riscos e a infraestrutura para a realização de medições, né? A infraestrutura para a realização de medições é definir o repositório, né? Então, vamos ver como é que isso aí acontece. A primeira coisa é que esse processo fala com o processo gerência organizacional, porque ele vai estabelecer, manter atualizado, identificar, realizar melhorias nos processos da organização, padrões de trabalho, aplicáveis às necessidades de negócio da organização. Isso aí vai com o que foi tratado em gerência organizacional, que são as diretrizes para os processos, que é dada pela alta direção da empresa, né? A partir de quê? Das necessidades de negócio. Porque processos têm que atender às necessidades de negócio, né? Tem que atender ao tipo de produto que a empresa desenvolve, né? Então, vocês reparem que no nível G eu não tenho nada. Os processos organizacionais, eles só começam a ser executados a partir do nível F, e no nível F eu só tenho 2 resultados. Quando eu vou para o nível E, o GPC1 evolui, né? O GPC2 continua como é, e eu vou até o C, né? Com esses processos a mais. Quando eu vou para o nível B, a única coisa é que eu tenho um resultado a mais, né? Então, aqui um evolui e são acrescentados outros resultados, e aqui é acrescentado mais um. Então, nós vamos ver como é que isso acontece. O que eu tenho aqui em gerência de processos, né? Aqui eu fiz uma figura que dá para ver como é que as coisas se falam, como é que a coisa acontece. Bom, eu tenho a definição dos processos necessários à organização, né? Se a gente olhar aqui para trás, eu nem sei se eu repeti, às vezes eu volto e repetir, não. Então, eu tenho que ver nesse nível que processos eu preciso. No final, o que eu vou ter? Vou voltar um pouquinho aqui, porque eu já falei isso terça-feira. Eu tenho os processos do MPS. A partir dos processos do MPS, eu vou definir os processos da empresa. Então, a empresa vai precisar de todos esses processos, não é? Que processos eu tenho que definir no nível F? Os processos que são executados no nível F, né? Apenas esses, né? Então, à medida que eu vou avançando, eu vou definindo os processos daquele nível. Como eu falei para vocês, um processo tem fases, atividades e tarefas, né? Então, aqui, como é que a gente define? Eu expliquei isso da outra vez, né? Na terça-feira. Eu tenho atividades que são executadas ao longo da fase, atividades que são específicas daquela fase, outras que são executadas no final da fase, né? E aqui o conceito de processo definido, que eu tenho o processo padrão da organização. A partir do processo padrão da organização, eu tenho diretrizes para adaptação que foram definidas, né? Eu mostrei aqui também exemplos dessas diretrizes, como o que é que eu posso adaptar, né? Ele é adaptado para atender características específicas dos projetos. A adaptação só pode ser relacionada à exclusão de atividades opcionais, aquelas indicadas como se pertinente. O ciclo de vida aqui era um só. Se eu tiver vários ciclos de vida possíveis
de ser executada no processo de desenvolvimento, isso é super comum. O que é que eu posso fazer é escolher um, né? E no plano do projeto, eu tenho que registrar isso. Então, eu mostrei também para vocês, exemplo aqui, o que era um processo definido, onde que estava dito a possibilidade de adaptação. Aqui, né, como que eu digo se essa atividade pode ser excluída ou não, esse se pertinente, e como eu registrava no plano, né, as exclusões e, eventualmente, inclusões de outras atividades. Por exemplo, o processo pode prever uma revisão por pares na lista de requisitos, não prevê, por exemplo, no modelo de caso de uso, e eu posso incluir nesse projeto ter essa revisão. Posso até incluir fazer caso de uso, se não é obrigatório, ok? Bom, então vamos voltar para lá. Aqui. Então, eu vou definir os processos necessários à organização, né? Pelo nível que está. Vou definir a estratégia para garantia da qualidade. O que é a estratégia? É decidir o que vai ser, objeto de garantia da qualidade. Então, fazer aquele plano de garantia da qualidade é importante, né? É definir como é que será, o que é, se é um grupo de processos de uma, duas pessoas, etc. Né? Definir checklists também. Né? Então, com isso, eu tenho toda a estratégia de garantia da qualidade. Decido quando que será feita a avaliação, né? Dos produtos de trabalho, dos processos organizacionais, dos processos de projeto, etc. Depois, eu vou, né, com essa definição aqui, eu posso já definir e implantar processo padrão na empresa. Lembrem o que eu falei para vocês, que não é obrigatório no nível F ter processo padrão, só é obrigado a partir do nível E. Só que todas as empresas têm processo padrão desde o início, tá? É mais fácil. A partir disso, eu posso definir a estratégia para a gerência de riscos e oportunidades, né? Eu tenho riscos do projeto, mas eu também tenho riscos organizacionais, tenho oportunidades de projeto, mas tenho oportunidades organizacionais. Eu vou definir o ambiente padrão de trabalho. Lembrem que a gente definia o ambiente de trabalho de um projeto, mas é interessante aí ter o ambiente padrão de trabalho por função, né? Eu vou depois detalhar cada um desses. E ter o repositório de medidas e garantia da qualidade de medidas. O que é a garantia da qualidade de medidas? Né? Eu analisar medidas e ver se elas foram coletadas adequadamente. Tá? Algumas vezes, se não sempre, né, a pessoa não coleta a medida na hora. Né? Então, se eu tenho alguma medida que não é coletada automaticamente, eu preciso verificar se as medidas foram coletadas certo, adequadas. A gente consegue ver com coisas muito esquisitas. Eu já vi duração de atividade que ou era de 15 minutos, ou de meia hora, ou de 45 minutos, ou de uma hora. E aí, né? Entre 6 horas da tarde e 6h10, 6h05, 6h08, até 6h15, tem muita coisa. Então, você não vai conseguir ver a duração de tarefas, o tempo que está levando, se as pessoas colocam tudo no intervalo de 15 minutos. Ou se, no final do dia, né, a pessoa faz um chute do que poderia ter levado cada uma das atividades. Então, tudo que é coletado manualmente tem que, de alguma forma, ter uma garantia da qualidade. Quando é automático, a ferramenta mesmo faz. Bom, aí eu tenho o processo padrão da organização. Com o processo padrão, eu tenho que ter uma estrutura de apoio ao uso dos processos, são as pessoas do grupo de processo que ajudam, né?
eu tenho realização de melhoria nos processos e vou avaliar também a efetividade das melhorias. Quer dizer, eu fiz uma melhoria, não necessariamente ela foi boa, né? Então, eu posso ter que olhar, avaliar uma por uma para ver se realmente aquilo foi efetivo, se melhorou o meu trabalho. Bom, então, no nível F, eu tenho que fazer muito pouca coisa, né? Eu vou ver quais são os processos necessários à organização pelas diretrizes e vou estabelecer a estratégia para garantia da qualidade, né? Do que eu já estou executando nesse momento. Então, o que eu tenho é isso, nesse momento, no nível F. Então, nesse momento, o que eu tenho? Os processos necessários são desenvolvidos e mantidos atualizados. O que eu preciso nesse momento? Processo de desenvolvimento ou manutenção, o processo de medição, de aquisição, gerência de configuração e gerência organizacional. E o próprio processo também de definição de processos, né? Que é o processo de gerência de processo. Então, aqui, para esse nível, simplesmente. Então, no nível G, a descrição do processo para o projeto deve conter, pelo menos, o ciclo de vida do projeto e a lista de tarefas que serão executadas. Isso é o obrigatório, né? E a mesma coisa aqui no nível F. Então, mas o que é interessante? É você já usar aquela estrutura que você vai usar depois, e não uma coisa que você jogue fora, né? Mas nesse nível, se a pessoa fizer uma lista de atividades e um modelo de ciclo de vida, tá ok, é aceito como processo, né? Só não vai servir imediatamente depois no nível E, né? E o que mais que eu tenho que fazer é definir a estratégia. Então, na estratégia, uma das coisas importantes, né, é eu definir o escopo, né, o que é que eu vou avaliar, procedimentos, né, como é que vai ser essa avaliação, é um checklist, quem é que faz, ter aquele plano de garantia da qualidade, né? Eu mostrei ali um plano de garantia da qualidade para um projeto, mas eu tenho plano de garantia da qualidade também organizacional, né? E qual é a estratégia que vai ser feita para não conformidades? Como é que elas vão ser tratadas, como é que eu vou encaminhar, pode ser através de uma ferramenta, eu posso não usar a ferramenta, fazer por e-mail, né? Como elas devem ser executadas, quer dizer, quem é que deve executar e como elas serão monitoradas, né? Quer dizer, a pessoa de garantia da qualidade, ela tem que ter por aqui todo um procedimento de como ela vai trabalhar, ok? No nível F, eu só preciso isso, ter os processos que eu vou usar e ter a minha estratégia de garantia da qualidade. A partir do nível E, aí eu tenho que ter processo padrão, diretrizes para adaptação, etc. Né? Se reparem que aqui evolui aquela definição do processo. Por que ele evolui? Porque agora eu tenho que ter o processo padrão. Né? Então, agora, o que eu tenho? Aqui não é uma definição de processo da organização, simplesmente é a definição do processo padrão, né? E então, né, eu passo a ter o GPC 1+, que vai dizer o seguinte, a partir do nível E, uma estratégia definida, mantida atualizada e utilizada para estabelecer arquitetura de processos, desenvolver, comprar, reutilizar ou evoluir os ativos de processo padrão da organização, incluindo diretrizes para a sua adaptação e disponibilizá-los em uma biblioteca de ativos de processo. Tá? E, a partir disso, né, GPC 9 diz processos padrão e ativos de processos organizacionais são implantados na organização. Então, como resultado
implantado, o que é que eu tenho? Né? Processos padrão da organização estão implantados. Né? Reparem aqui no GPC1+, tudo que eu preciso fazer a mais. Eu tenho que estabelecer arquitetura de processos. O que é isso? É como um processo fala com o outro. Né? Por exemplo, aqui uma coisa muito simples. Esse processo, gerência de processos, ele fala com gerência organizacional, porque é a gerência organizacional que dá as diretrizes para a definição de processo. Né? Então, processos falam com processos. Em algum lugar a gente falou, as pessoas têm que ter a competência para executar o processo, não é? Isso fala com o quê? Com o processo que nós ainda vamos ver, né? Um processo de gerência de recursos humanos. A gerência organizacional também falou, né? Das pessoas terem o treinamento para definir processos e terem treinamento e capacidade para executar o processo. Quem é que provê e garante isso? Né? O processo de gerência de recursos humanos. Eu vou recrutar gente capacitada, eu vou treinar, etc. Né? Então, processos falam com processos. Tá? Bom, então aqui a descrição dos processos deve incluir ao menos tarefas do processo, nome e descrição, entradas, saídas e conexões. Isso é o mínimo que é pedido no MPS. O exemplo que eu dei para vocês é um exemplo que eu gosto mais e tem um pouco além disso. Né? Tem, por exemplo, as responsabilidades. Mas como as tarefas têm que ter a responsabilidade no cronograma, né? Você pode não colocar ali a responsabilidade. Só que aqui no processo eu gosto de colocar, porque no processo eu coloco a função que executa aquela atividade e quem participa. Né? E quando eu faço um cronograma, eu não ponho a função, eu ponho o nome da pessoa. Então, para alocar, né, é interessante a gente ter na descrição, né? Mas eu faço mais completa do que o MPS obriga a fazer. Né? Bom, eu tenho que ter as necessidades de adaptação de processo. Né? Vocês viram um exemplo que eu disse para um processo de desenvolvimento. O que é que pode ter? Uma empresa pode ter processo e ela não permitir nenhuma adaptação. Né? Por exemplo, um processo, vamos supor, gerência de recursos humanos, né? Não permite nenhuma adaptação naquele processo. Né? Ou o processo de gerência de decisões não permite. Quando o processo não pode ter nenhuma adaptação, na descrição do processo se deve dizer que ele não tem, não necessita e não pode ter adaptação. Tá? Ativos de processo, a gente já definiu o que são, né? São os bens de processo da empresa. Esses têm que ter um controle formal, tá? Para que alterações sejam realizadas de forma disciplinada. Né? Então, os modelos de documento, por exemplo, são ativos de processo. Né? Eles não podem ser mudados de qualquer maneira. A descrição do processo são ativos de processo. E o que se faz é ter uma biblioteca de ativos de processo. Essa biblioteca é importante porque lá vai estar sempre a última versão dos documentos, que é a versão que o projeto deve utilizar. Né? Bom, outro resultado é a estrutura de apoio para fornecer orientação no uso dos processos, identificar e corrigir problemas nos processos, promover a melhoria contínua dos processos, implementação, implantação, sustentação no uso e uso do uso das melhorias. Né? Então, essa estrutura de apoio, o que é? É um grupo de processos, né, que se estabelece na empresa, são as pessoas responsáveis pelos processos e tem que ter uma formação especial. Né? Normalmente, de início, uma consultoria atua muito junto a esse grupo de processo, dá um pequeno treinamento para ele sobre processo,
como definir um processo, atua junto, né? De início, é quase a participação na hora da consultoria, mas o que é desejável é que essas pessoas ganhem autonomia ao longo de um processo de implantação. Por quê? Porque depois sai a consultoria, esse grupo tem que ser capaz de manter isso de alguma forma funcionando, identificar melhoria, avaliar se elas foram efetivas. O GPC2 eu não falei porque ele não altera, tá? O 5 diz o seguinte: oportunidades de melhoria dos processos derivadas dos objetivos de negócio, de avaliações da implementação dos processos e da exploração e avaliação de potenciais novos processos, técnicas, métodos e ferramentas são identificadas e mantidas atualizadas. Isso aí está dizendo onde que eu posso ter oportunidades de melhoria. Por exemplo, eu posso ver que não está atingindo 100% meus objetivos de negócio. Por exemplo, aquela questão que eu falei do portfólio, né? O que é que eu posso ver? Olha, eu estou com um processo, ele ainda é burocrático, é pesado, né? Lembrem que eu falei de início, né, que as primeiras versões de processo são burocráticas, elas podem estar corretas do ponto de engenharia de software, mas elas ainda são burocráticas e podem ser melhoradas, né? Então, eu tenho que olhar isso. Se eu não estiver conseguindo novos negócios, tem alguma coisa que não está funcionando, né? Então, eu vou olhar. Outra coisa, eu tenho avaliação da implementação dos processos. Eu posso ter avaliações internas, mas, por exemplo, a avaliação oficial MPS, ou uma avaliação oficial CMMI, ela pode me dizer o quê? Pontos fortes, pontos fracos e oportunidades de melhoria no meu processo, né? Os pontos fracos eu tenho que resolver rapidamente, oportunidades de melhoria eu posso até adiar, né? Mas pontos fracos eu tenho que resolver rapidamente. Então, eu posso ter, a partir daí, um plano de melhoria. Pode acontecer que eu esteja no nível F e querer evoluir para o nível E ou para o nível C. Então, eu tenho novos processos que eu vou precisar, né? Eu posso querer ganhar produtividade com novas técnicas, métodos, ferramentas, né? Então, eu posso, por exemplo, um cliente me pede para ter abordagem ágil nos meus projetos, então eu tenho que, do processo padrão, derivar um processo ágil, né, para aquele cliente. Tudo isso são oportunidades de melhoria. Então, eu tenho que ir identificando. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente tem uma lista de oportunidades de melhoria que são priorizadas periodicamente numa reunião do grupo de processos e vai se executando aquilo, né? Se dá para responsabilidades e as pessoas vão executando, né? O plano pode ter avaliar novos métodos, avaliar novas ferramentas, ou pode ter coisas, rever o modo de fazer estimativa, incluindo revisão por pares das estimativas e considerando uma base histórica. Então, isso pode ser uma alteração no processo, né? Bom, então, com isso, né, eu fiz um plano para implantar melhorias e a importância do processo para alcance dos objetivos de negócio. O que é que isso significa? A priorização é feita a partir dessa importância, né? E depois que eu fiz uma melhoria, eu tenho que avaliar se ela realmente foi boa. Então, eu tenho que implantar, treinar todo mundo para usar aquilo, né? E, a partir daí, avaliar. Como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar por medidas no resultado do projeto, né? Se a partir de um determinado momento aconteceram menos problemas do que quando eu usava a forma antiga de processo, antes de fazer a melhoria, né?
Eu acho que eu falei todos os itens. Ah, não falei aqui. Uma coisa interessante, né, é quando eu tenho um problema, né, pode ser que eu não resolva aquele problema de forma mais simples, né? Por exemplo, eu tenho um problema, eu gosto sempre disso porque foi um exemplo real, uma empresa tinha um problema de homologação, né? Quando nós olhamos a causa desse problema, né, o cliente não homologava, e olhamos a causa do problema, o que aconteceu? Qual era a causa do problema? Era falta de experiência da pessoa que fazia levantamento de requisitos. Então, o que solucionava era melhorar como se fazia o levantamento de requisitos. Se colocou uma pessoa mais experiente, se passou a ter revisão por pares. Então, às vezes, não é tão óbvio, olhando um problema, onde que vai estar a solução desse problema. Quer dizer, se eu colocasse, o problema era um problema de homologação, antes da homologação, eu simplesmente fazer mais teste de homologação interna, não ia resolver absolutamente nada, porque o problema era uma identificação equivocada de requisito, né? Então, pode ter várias formas de que venham essas necessidades de melhoria, e eu tenho que ver a causa do problema. Uma coisa que se deve estimular, se vocês olharem de novo o texto da definição de processo que eu mostrei para vocês, né, é importante sempre solicitar às equipes que tragam sugestões de melhoria. Quem executa o processo é quem melhor vê necessidades de melhoria, né? E eu posso querer, né, usar novas técnicas, novos métodos, colocar inovações, né? Então, tudo isso também pode trazer necessidades de fazer um plano de melhoria. Bom, estratégias para gerência de riscos e oportunidades, contendo parâmetros, categorias, atividades relacionadas, são estabelecidas, executadas e mantidas atualizadas. A partir dessas estratégias, os riscos e oportunidades organizacionais são identificados, analisados, priorizados, tratados, documentados, monitorados e comunicados às partes interessadas. Por que está falando aqui que, a partir da estratégia, os organizacionais são identificados? Porque os de projeto já são tratados, né, em gerência de projetos, tá? Então, aqui, né, eu vou ver, no plano de riscos e oportunidades organizacional, eu vou ter os riscos e oportunidades relacionadas à execução dos processos organizacionais, né? O que é interessante eu ter um procedimento aqui para esse tratamento, tá? O que são riscos, né? São as incertezas que têm um impacto negativo, e as oportunidades são as que têm um impacto positivo, né? Então, o que é a análise de riscos, né? A gente já viu, quando a gente viu gerência de projeto, eu vou priorizar, vou determinar o impacto, vou determinar a probabilidade de ocorrência. Então, pelo impacto e probabilidade de ocorrência que eu faço a priorização, e vou tratar riscos, né, com plano de contingência e mitigação para os que têm maior probabilidade de ocorrência e cujo impacto é mais sério, né, cuja exposição ao risco é mais grave, né? Então, eu vou ter que ter planos para tratamento de oportunidade também, né? São como que eu vou alavancar as oportunidades, né? Então, riscos e oportunidades de projetos específicos eu trato no projeto. Os organizacionais eu vou tratar a partir daqui. O ambiente de trabalho padrão da organização, né? Em gerência de projeto, de início, se tinha que dizer simplesmente qual era o hardware e software que as pessoas iam trabalhar, os recursos materiais. A partir de um certo momento,
Isso também tem que ser feito a partir do ambiente de trabalho padrão, né? Relembrem olhando gerência de projetos, né? Mas eu tenho outras funções organizacionais, né? E para essas funções eu também tenho que ter um ambiente padrão de trabalho, tá? Então, por exemplo, o auditor da qualidade, qual é o hardware, o software que ele usa, qual é a do gerente de projetos, etc. Esse é o ambiente padrão de trabalho. Todos os gerentes de projeto têm que ter essas ferramentas e um hardware desse tipo, e todo auditor da qualidade também, tá? A outra questão, né, eu já mostrei um exemplo do repositório, mas aqui eu tenho a definição do repositório organizacional de medidas e procedimentos de garantia da qualidade das medidas. Então, aqui, o resultado diz o seguinte: um repositório organizacional de medidas e procedimentos para garantia da qualidade de medidas são definidos e mantidos atualizados, né? Então, aqui, o que é essa garantia da qualidade? Por que ela é importante? Porque se eu tenho dados incorretos, eu não tenho como fazer análise, a minha análise não tem confiabilidade. E se eu faço coleta de dados, né, preciso de fazer análise para tomar decisões, né? O que vai acontecer? Se o dado não está correto, ele leva uma definição de decisões que é totalmente equivocada, que não serve para nada, né? Então, para ser confiável, para ser útil, o dado tem que estar correto, a coleta tem que ter sido feita de forma adequada. Então, é isso que é verificado, né? Se eles foram coletados de forma adequada, de acordo com uma definição operacional da medida que nós vamos ver no processo de medição, né? Vocês veem que os processos se falam, né? Então, escolher a ordem que a gente vai falar das coisas é muito complicado. Bom, os dados, então, têm que ser consistentes, né? Para isso, eles têm que ser coletados no momento da execução, ao longo dos projetos, e sob as mesmas condições. Quer dizer, eu não posso comparar dado que é de um projeto ágil com um projeto orientado a objetos, com um ciclo de vida, com outro ciclo de vida, né? Projetos podem ser comparados se eles são projetos similares, né? Então, eu não posso fazer uma salada de fruta, botar laranja com banana, né? Laranja é uma coisa, banana é outra, né? Então, além dos dados, eu preciso de quê? Do contexto dos projetos. Isso é importante. O que é esse projeto, né? Isso vai ser especialmente importante quando a gente chegar na alta maturidade, porque aí eu tenho que comparar coisas, eu só posso comparar coisas que são similares. O ideal é eu ter ferramenta, né, que faça coleta automatizada, mas nem tudo eu consigo fazer automatizado. Então, do que não é automatizado, eu preciso ter um procedimento de verificação. Bom, então, vamos passar a falar de medição. Para quem chegou depois, eu vi que tem mais gente agora do que tinha quando a gente começou. Eu vou mandar para vocês também um livro de medição, né? Esse livro não foi publicado oficialmente, foi um livro disponibilizado através do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? O MCTI tinha um programa brasileiro de qualidade e produtividade e, anualmente, fazia uma chamada para se submeter livros e eles publicariam no site, né? Então, o professor Gleison, da Unirio, professora Sheila, da PUC, não, professora Sheila não, aí no caso é a professora Monalessa, da Federal do Espírito Santo, e eu fizemos um livro sobre medição. Esse livro estava voltado para o MPS, né? Mas ele tem toda a parte teórica de medição, que a gente vai ver aqui no processo de medição, e tem também toda a parte teórica voltada para a alta maturidade.
Então, vocês, o que não tiver atualizado no MPS, vocês pulem, né? Apesar de que não mudou muito, não, porque não tem uma forma muito diferente de fazer medição. Mas o livro pode ser útil para vocês, né? Então, eu tenho o PDF, eu vou mandar o PDF para vocês. Até quem estiver dando algum curso ou for dar curso de medição, pode utilizar à vontade, passar para aluno também, né? Não tem problema nenhum, eu acho que é interessante e os conceitos são bem interessantes. Quem quiser ter uma ideia mais rápida de como fazer gráficos de controle, da alta maturidade, tratar modelos de desempenho, a gente vai ver rapidamente depois, mas ali está bem mais detalhado, né? Tem também exemplos de medidas no final, algumas delas podem servir ainda. Então, é um livro que, embora não tenha sido feito tão recentemente, né, os conceitos estão todos ali e isso não mudou. Então, pode ser útil para vocês. Tá? Então, junto com a correção de exercícios, que eu ainda não mandei, exemplo e tal, que eu ainda não mandei, eu vou mandar esse livro também. Né? E uma outra coisa, aproveitando, né, que alguns ainda não responderam aquele link que a gente mandou de caracterização de vocês com o nome que querem para o certificado, se pretendem fazer a prova, tudo isso para mim é importante para caracterizar o público que está fazendo o curso, que uso pretende dar para isso, né? Então, por favor, respondam e olhem também, deem uma olhada nesse livro, ele pode servir de consulta para alguma coisa para vocês, tá? Bom, então vamos ver algum conceito, né? O livro é esse, ele foi publicado pelo PBQP Software, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que era do MCTI, ele é de 2012, mas toda a parte conceitual está 100% atualizada. Bom, então, a primeira coisa eu tenho falado muito aqui, né? Por que eu vou medir? Eu meço processo, produto e projeto. E eu meço por quê? Porque com isso eu vou ter informações que me permitem tomar decisão. Né? Então, eu consigo conhecer se eu posso medir. Né? O que eu não posso medir, não tenho medida, eu não conheço. Né? Reparem que por que criança, por que o bebê, a primeira coisa quando nasce, o que vão fazer com o bebê? Né? É ver o peso e ver, né, o tamanho. Né? Porque isso dá indicação para o pediatra de como é que ele deve tratar. Criança com baixo peso, né? Ela tem que ir para a incubadora, às vezes é porque ele é prematuro, né? Então, uma série de coisas são tratadas a partir de medidas. Né? Medida acompanha a gente desde o dia que a gente nasceu. Depois a criança vai com uma semana, depois ela passa aí de mês em mês ao pediatra. Primeira coisa que ele faz é ver o peso e o tamanho, ver se a criança está engordando, comparando com o quê? Com as estatísticas do que ela deveria engordar e crescer, né, naquele tempo. Né? Então, medida é essencial para se controlar, tomar decisões. Né? No caso de processos e produtos, para melhorar a qualidade. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Né? E o que eu vou medir? Né? É importante a gente escolher bem o que vai medir, porque medir custa caro, tem um esforço grande. Então, eu só vou medir o que me é útil para tomar a decisão. Né? Nenhum médico vai ver se a unha do pé da criança está com tamanho adequado, porque ele não vai tomar decisão nenhuma a partir daí. Se o cabelinho está crescendo ou não está crescendo. Né? Ele vai ver o peso e vai ver o tamanho, para ver se o crescimento está adequado. Então, você só vai medir o que é útil. Né? Às vezes, você chega numa empresa para fazer uma avaliação MPS e tem uma medida que não serve para absolutamente nada. Né? Eu não vou poder tomar nenhuma decisão, aquilo não serve para me controlar nada. Né? Então,
eu simplesmente, quando encontro uma coisa assim, eu digo, olha, joga fora essa medida, ela não serve para nada. Né? Então, medir por medir, para aprender a um requisito do MPS, né, não serve para nada. É medir o que me ajuda a tomar decisões, o que me ajuda a melhorar o meu negócio. Né? Então, eu tenho que planejar bem o meu programa de medição. Né? A primeira coisa é que tudo tem que vir do meu objetivo estratégico, dos meus objetivos de negócio. Não sei se vocês repararam que toda hora eu estou dizendo, os processos têm que vir dos objetivos de negócio, dos objetivos estratégicos, a seleção de projetos, o portfólio tem que vir dos objetivos estratégicos, né? A dificuldade aí, como já falei, é que as empresas muitas vezes não têm isso definido, né? Elas vão vivendo, sem saber muito bem onde elas querem chegar, nem quais são os objetivos de negócio delas. A gente aí tem que forçar a que tenha algum tipo de objetivo de negócio, algum tipo de objetivo estratégico. O que pode acontecer também? Eu posso estar numa empresa, por exemplo, um banco, né? O objetivo estratégico do banco não são os objetivos estratégicos que me interessam, né? Eu tenho os objetivos de negócio do banco e eu tenho os objetivos estratégicos da área de TI. Eu preciso ter os dois. Né? Os objetivos estratégicos da área de TI vão sair dos objetivos estratégicos da organização. Né? Quem daí tem muita gente de universidade, né, deve ter visto que foi necessário fazer uma autoavaliação dos programas de pós-graduação. Né? E um exemplo que o pessoal vai conseguir entender bem. Para fazer uma autoavaliação dos programas de pós-graduação, eu elaborei o da COP, do meu programa de engenharia de sistemas. Eu parti de quê? Dos objetivos estratégicos da UFRJ. A partir dos objetivos estratégicos da UFRJ, eu tenho os da COP, né? E depois daí eu tenho os do meu programa. Né? Um tem que estar de acordo com o outro. Mas os meus objetivos estratégicos do meu programa de pós-graduação, eu tenho a longo prazo e a curto prazo. Eu precisei definir tudo isso, né, para saber o que eu quero chegar a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, para ter o quê? Quais são as minhas necessidades de informação? O que eu precisava conhecer? Por exemplo, se eu tenho um objetivo meu de curto prazo, de médio prazo, é diminuir a evasão de alunos de pós-graduação, alunos que não terminam as teses ou dissertação, qual é a minha necessidade de informação? Eu preciso conhecer a razão pela qual eles abandonaram o curso. Por quê? A partir de eu saber as razões e não imaginar as razões, né, eu posso tomar decisão para contornar, mitigar esse problema, ajudar que esse problema não aconteça. E numa empresa, a mesma coisa. Né? Eu tenho os objetivos estratégicos, eu sei onde eu quero chegar, mas eu preciso saber onde eu estou. Por que as coisas estão acontecendo? Então, eu tenho necessidade de informação para conhecer. Né? O que o gerente de projeto, o que o engenheiro de software, que é o dono da empresa, precisa conhecer, né, para tomar decisões. Às vezes, a empresa não sabe quantos projetos dela atrasam. Ela nunca parou para olhar e ver que tipo de projeto está atrasando, que tipo não está, por que está atrasando, é estimativa que não é realista ou porque estão atrasando mesmo? É porque o cliente está pedindo mais requisitos, né? Por que é que não está se cumprindo o prazo original? Por que estão custando mais? Né? Então, tudo isso tem que ser feito. Então, aqui tem alguns objetivos de negócio de exemplo. Né? Por exemplo, um objetivo pode ser reduzir o tempo de entrega, reduzir o custo total de manutenção, aumentar o nível de qualidade em relação ao nível que eu tenho antes.
Então, eu preciso saber qual é o meu nível de qualidade hoje para poder saber se eu melhorei, né? Aumentar a satisfação do cliente com relação a um nível anterior. Não adianta eu botar assim, eu quero aumentar a satisfação do cliente em 20%, se eu não sei qual é a satisfação do cliente. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o nível de satisfação atual. E aí eu posso trabalhar em relação a melhorar ele de alguma forma, né? Então, os objetivos de negócio, eles têm que ser realistas, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei, né, de um programa de pós-graduação, um objetivo de negócio pode ser esse, diminuir a evasão de alunos com relação à execução da tese. É muito comum nos programas de pós-graduação, alguns alunos fazerem as disciplinas, né, onde eles conseguem algum tipo de liberação, conseguem se organizar, mas depois eles abandonam, eles não conseguem terminar a dissertação. Então, é importante saber a razão para tomar decisão. Então, só adianta eu medir alguma coisa se eu for tomar alguma decisão, se eu fizer um esforço de melhoria ali, né? Mas eu só consigo fazer se eu medir, se eu souber onde eu estou, né? Então, medidas, o que é que elas caracterizam? Uma propriedade de um objeto e elas fornecem informações quantitativas capazes de apoiar a tomada de decisão, ou técnica ou de negócio. Por exemplo, eu estou usando uma determinada ferramenta, né? E eu chego à conclusão, medindo que ela está sendo eficaz, não está me dando produtividade. Né? Melhorar é uma decisão técnica, não chega a ser uma decisão de negócio. Né? Eu posso ter decisões de negócio relacionadas aqui ao meu portfólio. Então, né, o que torna uma organização diferente da outra com relação à medição é ela ter medidas úteis para tomada de decisão, para a execução de melhorias. Né? Novamente, isso depende da análise das medidas, do resultado e de você ter um plano de ação. Né? Por exemplo, agora, o meu programa está com uma série de surveys para todo o corpo social do programa, docente, funcionário, aluno, ex-aluno, os que se formaram, os que não se formaram, né? Com isso, nós vamos levantar uma série de dados. Com esses dados, eu vou analisar, vamos fazer uma reunião, vamos discutir os resultados e vamos fazer um plano de ação. Né? É isso que uma empresa tem que fazer também. Né? E é isso que o médico faz. Ele, quando pesa a criança, né, e vê ou que ela está com baixo peso, ou que ela não está crescendo o suficiente, às vezes até as duas coisas vão juntas, o que ele faz? Ele diz aos pais, né, para suplementar a alimentação dessa forma, né, pergunta se a criança está dormindo bem, porque é importante dormir bem para crescer e tal. Ele faz um plano de ação para os pais. Né? Então, qualquer coisa que eu meço é para tomar decisão. Então, é importante eu ter um plano de ação e cumprir o plano de ação. Né? Não adianta a empresa que analisa meio burocraticamente, apresenta aquilo de qualquer maneira, faz um plano de ação, mas não se preocupa em executar o plano de ação. Ela não tem benefício nenhum da medição. Né? Então, elas me ajudam a entender o que está acontecendo, controlar e melhorar o processo. Então, né, naquele ciclo que a gente tinha, em que eu definia o processo, melhoro o processo, aqui eu faço medição enquanto eu executo o processo, para, de alguma forma, controlar esse processo. Então, a partir da definição, a gente fez em GPC, agora eu vou usar o meu processo e, a partir daí, eu tenho medidas. Né? Então, alguns conceitos são importantes com relação à medição. O primeiro conceito é um conceito de entidade. O que é uma entidade? É um objeto, qualquer um, ou um evento do mundo real. Né? Então, por exemplo, um carro, uma pessoa, a criança, para o médico, né?
ou pode ser um evento, a fase de teste, né? Com relação a essa entidade, o que é que eu quero fazer? Eu quero medir um atributo, né? Uma propriedade dessa entidade. Por exemplo, para a criança, o tamanho, o peso, é um atributo relacionado. Para o meu projeto, o esforço daquela atividade, o custo, tamanho, né? Então, a medida, o que, que vai ser? Eu tenho a criança, tenho o atributo peso e tenho um número que é o peso daquela criança, né? Então, reparem a importância disso, que naqueles quadrinhos que botam na porta da maternidade, o que é que bota? O nome da criança, o pai, a mãe, e o peso com que ela nasceu e o tamanho com que ela nasceu, né? Por exemplo, a criança só vai para casa quando consegue atingir 2 quilos, né? O prematuro, antes disso, não vai, fica lá, né? Então, se toma decisão a partir do que a criança está engordando, né? Do que você vai fazer, né? Então, peguem isso como exemplo, a importância de medir e tomar decisão, né? Acompanha a gente desde o dia que a gente nasce. Bom, então, o que é importante? Né? A medida tem que estar relacionada com a necessidade de informação, porque a necessidade de informação é o quê? O que eu preciso para tomar decisão. Né? É importante existir um processo de medição, né? Que garanta que as medições serão feitas na empresa da mesma forma, sempre de uma forma repetível. Né? As medidas têm que estar definidas de uma forma não ambígua, por quê? Para garantir que ela seja sempre coletada da mesma forma, né? A coleta tem que ser consistente, completa. Pior coisa é quando você tem um projeto que as pessoas não coletam sempre, não coletam direito, e eu tenho que garantir a qualidade dos dados, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma medida básica, um único atributo, e tenho medidas derivadas, né? Então, algumas vezes eu tenho que coletar 2 medidas básicas para ter a medida derivada, que é o que me interessa, né? Então, eu também tenho um outro conceito que é a unidade de medida. Por exemplo, peso é quilo, tamanho da criança é centímetro, etc. Então, aqui tem um exemplo para um módulo de software, que é a entidade. O atributo 1 é tamanho, o atributo 2 é o esforço para produzir o módulo. Então, eu tenho uma medida básica de tamanho, linhas de código, tenho uma medida básica de esforço, que foi 100 homem-hora, e eu tenho a medida derivada, que é a produtividade, né? Que é tamanho por esforço. E eu vejo o quê? Isso foi 50 linhas de código por hora. A unidade de medida foi homem-hora e linhas de código. Tá? Bom, aqui eu dei como exemplo produtividade, mas produtividade é a coisa mais difícil que tem de medir, tá? Então, não recomendo medida de produtividade, porque é muito complicado de medir. Bom, eu posso ter método subjetivo, a quantificação envolve um julgamento ou atribuição de grau por um ser humano. Por exemplo, no final eu vou pedir a vocês uma avaliação subjetiva do curso, né? Que é a utilidade dele, o conhecimento de vocês, se gostou, se não gostou, isso é totalmente subjetivo, né? Mas eu tenho uma avaliação objetiva também. Quem fizer a prova para formação, para credenciamento como implementador, né, vai ter uma nota que é um critério objetivo. Vai ter questões, cada questão tem um valor, é atribuído um valor ao que você fez, e eu tenho ali uma regra numérica, eu vou somar aquilo tudo e ver se atingiu o necessário, né? E, nesse caso, né, vai ser uma correção manual, porque não é uma prova de múltipla escolha, mas, por exemplo, o CMMI tem cursos e alguns cursos têm uma forma automatizada de múltipla escolha.
Bom, eu tenho uma escala também, né? Um conjunto de valores. Por exemplo, eu vou ter uma escala que, por exemplo, algum tipo de valor eu aceito se tiver entre 0 e 1, né? Mapeio para ali. Eu posso ter uma escala de Likert, por exemplo, quando é uma avaliação subjetiva. Então, o 0 é inadequado, o 1 é um pouco adequado, né? Até chegar totalmente adequado, por exemplo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente pede que a medida tenha uma definição operacional. Quer dizer que não seja apenas dado um nome. É importante se saber definir bem a medida para que todo mundo colete a medida da mesma forma, né? Então, por que eu preciso disso, né? O que seria uma medida bem definida? É uma medida que atende a 3 critérios: de comunicação, possibilidade de repetição e rastreabilidade, né? Por exemplo, comunicação, né? Os métodos usados para a definição das medidas ou para descrever valores medidos permitem que outros saibam precisamente o que foi medido. Senão, como é que eu vou usar o resultado, se eu não sei o que foi medido? Os usuários dos dados saberão como os dados foram coletados, de modo que possam interpretar os dados corretamente, né? Tem muita coisa que é subjetiva, não tem como, né? Eu fiz, por exemplo, um trabalho para o governo que precisava saber como as pessoas interpretavam o grau de inovação dos projetos que realizavam. Eles precisavam avaliar isso de alguma forma. Isso é percepção, né? Aí a pergunta era: como é que você percebeu, né, o grau de inovação dos seus projetos? Então, eu tenho que saber se é um dado de percepção, né, para poder interpretar, ou se é uma medida objetiva, né? Aí eu consigo, vou dizer o quê? Os projetos realizados são de alto grau de inovação? Não, diferente, eu vou dizer os projetos, os responsáveis pelos projetos indicaram uma percepção de alto grau de inovação de seus projetos, né? Por quê? Porque era um dado subjetivo. Então, eu interpreto dessa forma, né? Uma outra questão importante: outras pessoas serão capazes de repetir as medições e obter o mesmo resultado? Quer dizer, se eu tenho realmente que medir, né, e é a medida objetiva, todo mundo tem que medir da mesma forma, né? Não é razoável um médico medir o peso da criança de um jeito e o outro medir de outra forma. Os dois têm que conseguir a mesma medição, né? No mesmo dia, no mesmo horário, etc. Depois eu tenho que ver as origens do dado. Por quê? Eu tenho que saber se dado se refere a quê? Em que momento do tempo, qual foi a fonte, né? Que ferramenta de medição foi utilizada e que foi responsável pela coleta. Eu tenho essa rastreabilidade. Por quê? Na hora que eu vou verificar a qualidade de um dado que foi coletado e eu tenho dúvida, eu posso ir atrás de quem foi responsável pela coleta, né? Bom, então eu tenho que planejar um programa de medição. Então, o planejamento começa derivando os objetivos estratégicos da empresa para os objetivos de medição, né? Então, eu tenho objetivo estratégico, a partir das minhas necessidades de informação, eu vou definir objetivos de medição. E essa associação é que vai me garantir, né, que eu esteja medindo coisas que realmente me interessam e que podem me levar a uma tomada de decisão, né? Eu coloquei aqui, né,
Uma tese de doutorado que eu orientei, da Andréa Barreto, ela agora é do BNDES. Na época ela já era, inclusive. Quando ela terminou a tese, ela já era do BNDES. Essa tese de doutorado trata de definição e gerência de objetivos de software alinhadas ao planejamento estratégico. Eu coloquei aqui porque todas as teses e dissertações da COP estão disponíveis no site da COP, do PESC, né? Então, é só entrar no nosso site, cos.ufrj.br, que vocês acham, quem tiver interesse em dar uma olhada. Né? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu acho que são bem interessantes. Né? Por exemplo, ela coloca aqui definição de objetivos estratégicos, investimentos e planos com relação ao futuro de uma organização, com base nos seus pontos fortes, buscando eliminar pontos fracos e explorando oportunidades e reagindo a ameaças. É isso que você tem que fazer. Você pode usar um SWOT, que vai ver pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças do ambiente externo. Né? Pode analisar a partir daí. Por exemplo, quando eu tive que definir o planejamento do meu programa de pós-graduação, eu fiz um SWOT, né, com a comunidade. Né? Mandei um formulário, o pessoal preencheu isso, e a partir daí nós vimos os pontos fortes, tudo bem, é algo que os pontos fracos têm que ser melhorados, as oportunidades a gente teria que tratar, e quais são as ameaças. Né? A partir daí, você pode fazer um planejamento estratégico. É importante uma empresa conhecer seu ponto forte, seus pontos fracos e ameaças do ambiente externo. Né? Eu, uma vez, fui avaliar uma empresa em que era uma empresa que fazia pequenos planos de saúde que tinham mais efeito regional e tal. E ela me disse assim, olha, empresas grandes estão comprando os pequenos planos de saúde. Então, eu vejo, há 2 anos eu vejo isso acontecer e é uma ameaça. Eu espero que ainda dê tempo de fazer alguma coisa. Olha, você esperar 2 anos para uma ameaça ao teu negócio e você não fazer nada, esperar que ainda vai dar tempo, não vai dar, não deu. Né? A empresa acabou. Né? Então, tem algumas coisas que essas empresas, principalmente empresas pequenas ainda, não se preocupam. Né? Mas elas têm muitas ameaças de desaparecer, tanto que desaparecem. Né? Então, é bem importante a gente fazer isso com a empresa, ajudá-la a fazer. Eu estou dando agora um acompanhamento para uma startup, né? E nós vamos fazer um SWOT com ela. Ela tem que olhar o ponto forte dela, o ponto fraco, as oportunidades e as ameaças externas. Por quê? Né? Mais de 70% de startups desaparecem. Empresas pequenas, normalmente duram 2 anos no mercado. Então, ajudar uma empresa, né, a trabalhar seu planejamento estratégico a partir de um SWOT em que ela olhe suas oportunidades, os seus pontos fracos, é muito importante. Né? Então, a gente tem que ajudar a empresa a ter um planejamento estratégico, olhar a longo prazo, ver o que ela quer para o seu futuro. E transformar isso, de alguma forma, num planejamento de médio e curto prazo, refinar em coisas mais específicas, mais fáceis de serem avaliadas, né? E, a partir daí, ter medidas que ela possa ver se ela está chegando onde ela quer chegar. Né? Bom, então, o que é importante? Eu associar objetivos estratégicos aos objetivos de medição. Né? Então, eu tenho que ter esse relacionamento. A partir do que a empresa quer estrategicamente, eu tenho como que eu vou selecionar meus projetos, como é que eu vou medir, como é que eu vou fazer tudo dentro da empresa, a partir de onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, o que se usa mais frequentemente para fazer isso nas empresas, que é fácil delas entenderem e é bem interessante, é o GQM, né? O GQM do Basile, né?
é clássico, é uma coisa de 94, usada até hoje, extremamente importante, né? E o GQM, né, ele parte o quê? Dessa necessidade dos objetivos e das necessidades de informação para chegar às medidas. Então, eu enuncio um objetivo, eu formulo uma pergunta, que é a minha necessidade de informação, e aí eu especifico a métrica, como ele chama, a medida, né, como os modelos chamam hoje. Então, eu tenho vários objetivos, né? Eu tenho questões que eu preciso responder com relação a esse objetivo, questões que eu preciso responder com relação ao objetivo 2. A partir daí, eu tenho medidas, então é uma etapa de definição, mas depois o que é que eu faço? Eu coleto medida e vou interpretar para ver se eu estou respondendo a minha questão e se estou atingindo o meu objetivo. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O objetivo é melhorar a precisão das estimativas de projeto, analisado do ponto de vista dos gerentes de projeto, né? Então, uma questão é qual a precisão das estimativas de cronograma, né, do projeto. Deixa eu anotar, sempre anoto os que têm algum probleminha. Então, a métrica é a precisão total do cronograma, o tempo real de todo o projeto e o tempo estimado, essa é a minha precisão. E o olhar o todo vai me adiantar pouca coisa, né? É interessante eu ver por atividade. Atividade é um conjunto de tarefas, né? Então, eu vou ver, a partir daí, né, como é que foi a minha precisão. E vou ver também a minha precisão de esforço, o esforço previsto com o esforço real e por atividade. Né? Bom, então, o que é que eu tenho aqui nessa definição operacional mínima que o MPS pede? Tá? O mínimo que o MPS pede é que você coloque o nome, qual é o objetivo, o nome da medida, qual é o objetivo que está relacionado a isso, qual é a fórmula de cálculo, quais foram as medidas básicas, se for uma medida derivada, a forma, o momento e responsabilidade pela coleta, a forma de armazenamento da medida e quem é responsável pela análise, qual é o procedimento de análise. Né? É o mínimo que tem que estar definido. Tá? E, a partir daí, se faz um plano de medição, que tem os objetivos, as questões, a medida. Né? Então, ele deve conter o quê? A definição das medidas, aquela definição operacional, possíveis valores para as medidas, o procedimento de coleta, quem é responsável pela coleta, o momento em que a coleta deve ser realizada, procedimento para análise das medidas e como serão apresentados os dados para os envolvidos. Então, aqui tem um exemplo de um plano de medição, né? Eu até acho que eu trago mais de um, exatamente, porque eu trouxe esse que nós fizemos para a COP, né? Teve uma época que o meu grupo desenvolvia projetos para fora, foi bem no início do MPS, e nós decidimos ser avaliados pelo MPS, né? Então, meu laboratório foi avaliado nível E do MPS na época, né? E nós fizemos o nosso plano de medição. Por que eu coloquei 2? Porque essa definição operacional da medida é o mais complexa possível, né? Mas ela não precisa ser tão complicada. Tá? Então, aqui tem o nome, um mnemônico, o tipo de medida, a entidade que eu estou medindo, a propriedade que é medida, a unidade de medida, o tipo de escala, valores na escala, o intervalo esperado, né? Fórmula de cálculo, procedimento de medição, momento da medição, periodicidade, o responsável, né?
procedimento de análise, momento de análise, periodicidade da análise e o responsável pela análise, né? É super completa. Aqui nós temos um exemplo de plano de medição mais simples, tipo que normalmente as empresas utilizam. Tá? Então, aqui, por exemplo, para aquela empresa que eu mostrei para vocês a planilha de portfólio, né? Um objetivo estratégico que já estava influenciando a seleção de projetos, ele está sendo medido agora. Então, o objetivo estratégico é aumentar a rentabilidade no cliente, a margem bruta. O objetivo de medição é fornecer visibilidade da precisão de estimativas da organização em relação aos prazos, pontualidade. Com a precisão de estimativas global da organização em relação aos prazos, é a questão, a medida, o meu indicador era precisão de estimativa de prazo global. Aqui tem o procedimento de análise. O responsável pela análise deverá avaliar a progressão do índice de aderência dos prazos de todos os projetos do portfólio em conjunto através de seu histórico. Os projetos que estiverem influenciando na meta deste indicador deverão ter suas possíveis ações corretivas ou de replanejamento, renegociação, monitoradas junto ao gerente do projeto. É necessário avaliar ainda esse indicador com relação às faixas de controle. A partir da faixa amarela, deve-se ter análise registrada e ações registradas conforme pertinente. As faixas, tudo isso estariam que na planilha de medição, tá? Que é um plano só. Eu mostrei um exemplo de planilha para vocês. Bom, aqui, quem é o responsável pela análise? O gerente de portfólio. A meta é C1, mas é aceitável entre 0,9 e 1,1. O alerta seria a faixa amarela, tá? Né? Está entre 0,8 e 0,9, 1,1, 1,2, e alarme seria a faixa vermelha aqui. Né? Tem o mnemônico. Tá? Então, aqui eu tenho o mnemônico, o nome da medida, quer dizer, aquilo é uma aba, essa é outra, tá? O nome da medida, precisão da estimativa, a descrição da medida, o tipo de medida, a periodicidade. Aqui, a prioridade, desculpe, é P0, é muito importante. A equação de cálculo, planilha, onde que vai armazenar na planilha de medição, então teria que ter uma planilha de medição, calculado pela planilha de medição, o procedimento, origem, como é que é a coleta aqui, né? Então, isso poderia ser o plano de medição de uma empresa, muito mais simples do que o que a gente fez na COP, mas, de qualquer maneira, eu coloquei os dois no livro, está o exemplo mais completo. E o que é importante é fazer um relatório de medição. O relatório de medição, né? O que é que como que eu tenho que apresentar isso periodicamente à empresa, né? Por quê? A gente apresentando, mostrando eficácia, comparando isso com benefícios esperados, né? Eu envolvo todo mundo da organização e se vê o benefício da melhoria de processo, se vê o benefício da medição, né? Então, isso é importante, mas só serve se tiver tomada de decisão e ações corretivas, tá? Quer dizer, voltando ao exemplo de um programa, né? Eu conhecer a causa de evasão e não fazer nenhuma ação corretiva, não fazer nada com relação, né, a evitar a evasão, não adiantou nada conhecer, está no mesmo, eu só gastei tempo medindo, só gastou tempo a pessoa respondendo, né? Eu elaborando um survey, o outro respondendo ao survey, mas eu não tomei medida corretiva nenhuma, não adianta. Né? Então, dentro de uma empresa é a mesma coisa, medir por medir não adianta nada. Aqui tem um relatório de medição, né? Por exemplo, aqui a empresa botaria seu logo, o relatório de medição, o projeto, quem foi responsável, mês de referência, controle de versão, né?
os projetos que foram medidos e a análise das medidas uma por uma, né? Então, aqui, qual foi o objetivo, qual foi a questão, qual foi a medida, qual era o intervalo esperado dos dados e o que aconteceu, né? E aí, uma análise pode ter um gráfico, apreciação dos resultados, etc., né? E tem que se repetir isso para todos os objetivos, questões, etc. E, no final, eu tenho que ter um plano, né, de como é que eu vou resolver isso, as ações corretivas, ou numa ata, por exemplo. Tá? Bom, eu ter medidas hoje, eu posso chegar à conclusão daqui a um tempo que ou não é mais necessário eu medir aquilo, né? Ou a medida, coletar aquilo é inviável. Eu vou dar um exemplo também, novamente, do meu plano de medição lá para meu programa. Uma coisa que a gente queria ver é se os equipamentos do programa, o corpo social, alunos, docentes, funcionários, considerava atualizado. Esse ano não tem sentido, está todo mundo trabalhando em casa, usando os seus equipamentos, né? Poucas pessoas precisaram usar equipamento de lá, então, realmente é uma medida que não tem sentido coletar nesse momento, né? Por exemplo, coletar se as instalações das salas de aula são adequadas, não tem sentido, né? Então, pode ser inviável, né? Algumas coisas, ou passar o momento, né? Por exemplo, nós também estamos coletando para ver projetos de impacto na sociedade, projetos Covid-19. Vai chegar um momento que não tem sentido mais eu coletar isso, né? Então, a empresa pode verificar que algumas medidas não têm mais sentido. Por quê? Ou porque ela atingiu o que ela queria, né? Ou porque é inviável coletar aquilo de alguma forma, né? Então, periodicamente, eu tenho que rever os meus objetivos. Por quê? Porque meus objetivos de negócio mudam, minha necessidade de informação muda, né? Então, como consequência, as medidas vão mudar também. Tá? Então, vamos ver MED, como é que é no MPS, né? Bom, aí MED começa no nível F, e até o D são 6 resultados. No nível C, o que é que acontece? 2 resultados evoluem e é acrescentado mais um resultado. E no B, né, são acrescentados mais 4 resultados e o A mais 2 resultados. O B e o A é alta maturidade, a gente vai ver depois, né? Vamos ver aqui como é a medição no F ao D e no C, né? O propósito do processo é o quê? Coletar, armazenar, analisar e relatar dados objetivos relacionados aos produtos desenvolvidos e aos processos implantados, de forma a apoiar os objetivos organizacionais. Então, aqui, o que é que eu tenho? O que é que eu preciso de entrada para começar a pensar na medição? Eu preciso ter os objetivos da organização e, a partir deles, ter necessidades de informação. Com isso, eu vou poder definir meus objetivos de medição, vou poder definir as minhas medidas. Repara que se eu não faço todo dia, né, eu faço uma vez o plano e gero o plano organizacional de medição, revejo, por exemplo, uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, como eu quiser, periodicamente, mas não é uma coisa que eu faça toda hora, né? É um esforço feito periodicamente. A partir daí, o que é que eu faço? Com o meu plano organizacional de medição, né, eu posso fazer a coleta, verificação e armazenamento, né? Eu não gostei muito dessa figura não, tá, pessoal? Estou vendo agora, eu vou mudar ela um pouquinho, porque a coleta é feita a partir do plano, seguindo o plano, né? Então, é mais interessante eu colocar aqui o plano
e a coisa saindo daqui. Tá? Eu já tinha definido o repositório organizacional de medidas, né? Porque ele foi definido no processo gerência de processos, né? E quando eu faço a coleta, eu armazeno nesse repositório, né? A partir daí eu posso analisar as medidas e tal, né? E faço ações corretivas a partir da análise e comunico isso à organização, né? E, periodicamente, eu avalio o meu repositório de medidas, tá? No nosso livro, tem um capítulo em que se trata um pouco de como fazer a avaliação do repositório de medidas. Quem tiver interesse, a tese de doutorado da Mona Lessa também é interessante para ver como é que ela faz a avaliação do repositório de medidas. Um pouquinho mais antiga, então eu não sei se está no PESC, no site. Se não tiver, me peçam que eu posso mandar para vocês. Eu peço a ela, se eu não tiver aqui também o PDF, mando para vocês, quem tiver interesse. É bastante também sobre a alta maturidade, a tese de doutorado dela. Bom, então, né, essa etapa de planejamento é onde a gente vai chegar até ter o plano organizacional de medição, como eu disse para vocês, feito periodicamente apenas, e depois a coleta, não, a coleta é sempre, né? Então, são bem duas etapas. Então, vamos ver o que é feito no nível F até o nível D, né? Aqui, então, partindo dos objetivos da organização e das necessidades de informação, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho MED 1, que diz os objetivos organizacionais de medição de desempenho, né? Derivados dos objetivos de negócio, que são os objetivos da organização, e das necessidades de informação, são definidos e mantidos atualizados. As medidas são identificadas a partir dos objetivos organizacionais de medição e de desempenho. São documentadas por meio de definições operacionais, mantidas atualizadas e disponibilizadas de acordo com processos pertinentes, né? Então, aqui, né, o que a gente vai fazer para chegar a esse plano? Isso aqui é um GQM. A partir do GQM, eu gero um plano, conforme o exemplo que eu mostrei para vocês, né? O que se pede a partir daí? Medidas sejam coletadas, verificadas e armazenadas de acordo com as definições operacionais, né? Então, na definição operacional, eu tenho que dizer como é que eu vou verificar, como é que eu vou armazenar, etc. Elas são analisadas, né? Então, as medidas são analisadas e os resultados são armazenados, né? Também no repositório, e ações corretivas são definidas e isso é comunicado, são os relatórios que são comunicados. E, periodicamente, o repositório é avaliado periodicamente, usando procedimentos para assegurar a qualidade das medidas. Quer dizer, alguém que entende de medição, periodicamente, vai olhar o repositório para ver se está tudo adequado ali, né? Tá? No nível C, tem 2 resultados que evoluem e um resultado que é introduzido, né? Então, sai o MED 3 e entra o MED 3+, que é um pouco mais sofisticado. Aqui diz o quê? Medidas são coletadas e verificadas usando procedimentos para assegurar a qualidade das medidas e são armazenadas de acordo com as definições operacionais. Então, a verificação aqui são procedimentos que têm que estar definidos, tá? Olha a diferença. O outro eu verifico,
do jeito que eu quiser. Aqui eu já preciso usar procedimentos. E aqui em MED 4 também evolui, né? Aqui medidas são analisadas e os resultados de análise são armazenados de acordo com as definições operacionais. Isso evolui para o desempenho organizacional é analisado, né? Então, é uma análise mais organizacional, a partir de medidas e de definições organizacionais, com o objetivo de determinar necessidades de melhoria no desempenho. Tá? Então, aqui eu analisei, né, tomo alguma medida, mas aqui o que eu tenho que olhar é o desempenho organizacional para procurar necessidades de melhoria no desempenho. Essa é a evolução necessária. Tá? Bom, eu acho que não é legal a gente começar gerência de configuração, né? Vamos deixar para próxima semana, né? Porque agora a gente não tem terça-feira é um feriado de carnaval. Eu sei que nenhum lugar vai ter carnaval, mas continua sendo feriado, muita gente vai viajar, etc. Então, a gente não tem terça-feira, só tem na próxima semana. E aí eu vou ver na próxima vez como é que gerência de configuração, gerência de recursos humanos, aquisição e gerência de decisão, que são curtos, né? E vou ver também como é que é a capacidade. Com isso, a gente termina, né, a definição do que é até o nível C e vamos entrar depois, a sexta aula será em torno da alta maturidade, o que é pedido em cada nível de maturidade do MPS. Nós vamos ver também a compatibilidade entre o CMMI e o MPS e algumas coisas com relação ao programa MPS, né? Que coisas que interessam a vocês de alguma forma, de como se tornar um implementador, como se tornar um avaliador, alguns dados do MPS também vou mostrar para vocês. Tá? Bom, eu vou então mandar para vocês os exercícios, exemplos que eu não tinha mandado, o livro de medição, né? E um exercício sobre medição também, tá? Que aí a gente corrige depois o exercício para vocês definirem uma medida, tá ok? Então, é isso por hoje, né? São 12:05. Se eu for para frente, eu passo muito do horário e eu já vi que eu fico em torno de 2 horas e um pouquinho, tá ok? Então, obrigado a todos por hoje. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui no chat